com a igreja por ter tido essa oportunidade de conhecer o meu Salvador. Amada igreja, nesta noite está conosco a missionária Tainara, que vai estar trazendo a mensagem de Deus ao coração da igreja. Eu já convido para que ela possa estar tomando o seu lugar de honra e convido o apóstolo Antônio, que vai estar orando pela serva do Senhor. Receba o missionário e o apóstolo orando. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Estão todos em paz? Glória a Deus. Eu peço ao Senhor antes dessa oração. Fala aí onde você está. Senhor, antes do apóstolo orar. A minha oração é pequena, mas é assim. Fala comigo. Eu preciso ouvir a sua voz. Glória a Deus. Aleluia. Estenda as mãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Deus e Pai, eis aí, Senhor, a tua serva, a escolhida como canal e instrumento, para que o Senhor possa usar ela conforme a tua vontade. Ela é o vaso, mas sob o vaso o Senhor há de fazer grande obra, porque a tua palavra ela vai permear esse ambiente e vai fazer aquilo que te apraz. Enquanto, ó Pai, ela ministra, visita aqui o teu esposo, o pastor Ricardo, as promessas, a vida sentimental, a saúde, a área financeira do teu lado. Meu Pai, aquele ministério, eu nunca coloquei os pés, mas sempre o Senhor está lá, presente naquela tribuna, porque o Senhor não abandona os teus. Pai, usa a tua vida para falar conosco. Revista ela, Pai, com teu sangue, que as armaduras de Efésios 6:10, que já faz parte dessa batalha, possa ser o seu sinal sobre a vida dela. Assim, Pai, oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, receba o vaso, a missionária. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento, irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Estou feliz pela oportunidade, aleluia, a qual o Senhor concedeu a minha vida de estar aqui, amém, juntamente com a igreja. Louvo a Deus, aleluia, pela vida da missionária Célia, a qual fez o convite, seu esposo, missionário Flávio, amém, pastores e todos os irmãos dessa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor, aleluia. Eu já começo a dizer, aleluia, que eu já sinto a presença do Senhor sobre este lugar. Eu já começo a dizer, aleluia, que eu já sinto, aleluia, a chama ardendo, aleluia, sobre este altar, aleluia. Porque o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, aleluia. Confesso para os irmãos, aleluia, que a missionária Sara falou comigo, aleluia, que não tinha campanha e que era culto de libertação, mas o Senhor já tinha colocado uma palavra no meu coração, aleluia. Eu falei, Senhor, é culto de libertação, mas a palavra, aleluia, ela fala, aleluia, de restituição, aleluia. Só que o Senhor me falava para mim no meu coração, filha, a libertação, aleluia, ela começa através da palavra. A palavra que liberta e a palavra que o Senhor colocou no meu coração, o Senhor me deu um título, aleluia. O Senhor ele falava para mim, aleluia, não há libertação sem posicionamento. Não há restituição, aleluia, reconstrução sem posicionamento. E eu convido a você nesta noite, aleluia, a abrir a tua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 1, aleluia. Vou estar lendo alguns versos, aleluia, nesta noite, aleluia. Louvado seja
seja o nome do Senhor, aleluia. O Senhor, Ele trouxe a minha vida e a tua vida nesta noite, aleluia. Para que nós possamos nesta noite, aleluia, posicionar mais diante da presença dEle, aleluia. Porque se nós estamos aqui é porque o Senhor, Ele tem algo profundo com a minha vida e a tua vida, aleluia. Se o Senhor permitiu, aleluia, de eu e você estarmos aqui, aleluia, com fôlego de vida, é porque há, aleluia, uma obra, uma chamada, aleluia, algo, aleluia, especial e importante do Senhor Deus com as nossas vidas. E eu já libero dos céus sobre a tua vida nesta noite. E da mesma forma qual tu entrou neste lugar, você não vai sair, mas que algo sobrenatural vai acontecer na tua vida, na tua história. Se tu entrou aqui cheio, vai sair transformando. Se entrou preocupado, triste, abatido, aleluia, vai sair alegre, vai sair, aleluia, despreocupado, confiando, aleluia, renovado, aleluia, fortalecido, edificado pela palavra. Livro de Neemias 1, aleluia, verso 2, aleluia, vou estar lendo alguns versos, aleluia. Capítulo 1 do livro de Neemias diz assim no verso 2: que veio a Hanani, um dos meus irmãos, ele é alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Verso 4: e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. No verso 6: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante de ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que pecaram contra ti. E também eu e a casa de meu pai pecamos. No verso 11: ah, Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Faz-me prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então eu, copeiro do rei. Só até aí, amém? Unindo a minha fé, aleluia, e oração como pastor. Eu oro, Senhor Deus, que de mim é o Senhor precisa. O meu homem não é a minha carne vai por terra, mas que o Espírito Santo, da verdade do Deus vivo, resplandeça a luz da tua glória, Pai. Jesus, fala conosco através da tua palavra, que eu seja a boca do Senhor, ó Deus, para transmitir dos céus, ó Pai. Ó Deus, aquilo do Senhor, ó Deus, quer, ó Pai, falar com a tua igreja através da tua palavra, não aquilo, ó Pai, que eu quero dizer, não aquilo, ó Pai, a qual queremos ouvir, mas aquilo que o teu Espírito Santo vai nos revelar, a nos confrontar, a nos corrigir, a nos endireitar, a nos renovar, a nos fortalecer, a nos endireitar, a nos avivar, ó Pai, através da tua palavra, que seja a tua palavra, ó Pai, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos, ó Pai, também é a tua palavra, ó Pai, e que possamos nesta noite, ó Pai, permanecer na tua palavra, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Esse aqui, louvado seja o nome do Senhor. Nós lemos a palavra nesta noite, aleluia, a qual vai falar de Neemias, aleluia. A Bíblia vai dizer que estando Neemias na fortaleza de Suzã, aleluia, chegou diante de Neemias, aleluia, um dos seus irmãos Hananias e alguns de Judá, aleluia. E Neemias então perguntou, aleluia, para o seu irmão, aleluia, como estava, aleluia, o povo que escaparam do cativeiro. E como se encontrava a cidade, aleluia, como se encontrava e como estava aquele povo, aleluia, aquela cidade, aleluia. E a notícia, aleluia, chegou diante, aleluia, de Neemias, é que aqueles, aleluia, que escaparam, aleluia, que não foram levados, aleluia, que escaparam do cativeiro, aqueles que restaram, e aquela cidade se encontrava em total ruína, em total desprezo, aleluia, em total miséria, aleluia. A notícia que chegou diante de Neemias, aleluia, que os muros se encontravam derrubados, e que as portas se encontravam queimadas, aleluia, que aquele povo, aleluia, o povo de Judá
chegado diante de você. Eu não sei qual notícia que tem chegado diante, aleluia, de você, aleluia. Mas a notícia, aleluia, a qual chegou diante de Neemias, creio eu, não era a notícia a qual ele esperava receber, aleluia. Mas a Bíblia vai dizer, aleluia, que quando, aleluia, o seu irmão disse a Neemias como se encontrava a cidade e o povo em total miséria, em total ruína, aleluia. A Bíblia vai dizer, aleluia, que Neemias se assentou, lamentou, chorou. Entenda nesta noite, aleluia. Como eu disse, aleluia, no início, aleluia, que não há libertação, não há milagre, não há restauração, restituição sem posicionamento, aleluia. O Senhor, Ele traz nesta noite ao meu coração que mediante a má notícia, aleluia, que chegou diante de Neemias, ele lamentou sim, ele chorou sim, ele se assentou por alguns dias, ele esteve triste sim, mas a Bíblia vai dizer, aleluia, que Neemias então, aleluia, esteve jejuando, esteve orando ao Deus dos céus. Sabe o que Deus está dizendo? Chorar é normal. Entristecer em meio às notícias, às provações, às lutas é normal. Lamentar é normal, aleluia, ficar abatido é normal, mas se posicionar é necessário. Porque Neemias, aleluia, não ficou lamentando o tempo todo. Neemias não ficou só chorando. Em momento algum Neemias murmurou, mas Neemias se posicionou. Neemias esteve, diz a minha Bíblia todinha, orando e jejuando, aleluia, buscando resposta, buscando, aleluia, uma solução, aleluia, diante do Deus Todo-Poderoso. E o Senhor, Ele está dizendo para a tua vida nesta noite, mesmo diante das lutas, das dores, das provações que assolam as nossas vidas, vai ter um momento de choro, um momento de angústia, vai ter um momento de lamentar. Sim, é normal, é natural, aleluia, nós somos humanos. Neemias era humano, aleluia, porque aquela cidade era a cidade onde foi sepultado os pais de Neemias, era o povo de Neemias, e a dor daquele povo era a dor de Neemias. Talvez eu estou pregando para alguém aqui nesta noite e que achou na mão televião das terras. Talvez eu estou ministrando a alguém aqui nesta noite que tem um filho, ou um esposo, ou um parente que se encontra sendo escravizado pelo adversário, que se encontra cego espiritualmente, que se encontra no lamaçal do pecado, talvez se encontra aprisionado em meio às drogas, em meio ao vício, em meio à escravização do inferno, aleluia. E você tem olhado naquela situação, aleluia, e você tem sentido a dor, você tem se lamentado, você tem se entristecido, você tem chorado, mas você também tem se posicionado diante do Deus vivo. Você tem orado, você tem buscado, você tem clamado, você tem jejuado, aleluia. E deixa eu te dizer uma coisa nesta noite: o céu vai responder a tua vida. O céu vai responder a tua vida, porque Neemias começou a orar ao Senhor. Neemias começou a clamar ao Senhor. Lembra, Senhor? Ouve, Senhor. Senhor, responde. Neemias começou, aleluia, coloca diante do Deus vivo aquela situação, aquele problema, aleluia, a situação que aquele povo estava. Mas Neemias também colocou o pecado, a falha daquela cidade, daquele povo. Mas Neemias também orou pedindo a Deus pela misericórdia, orou pedindo a Deus que o Deus de amor se manifestasse na vida daquele povo, daquela cidade que
Espírito Santo, aleluia. Glória a Deus. E quando Neemias estava orando ao Deus vivo, quando Neemias estava se posicionando diante de Deus, aleluia, depois de chorar, depois de lamentar, aleluia, a Bíblia vai dizer que Neemias era apenas copeiro do rei. E no capítulo 2, aleluia, do livro de Neemias vai nos dizer, aleluia, que então, aleluia, no reinado do rei Artaxerxes, aleluia, estava ali Neemias, aleluia, servindo ao rei. Neemias colocou o vinho, provou e foi servir ao rei. Só que quando Neemias chegou diante, aleluia, do rei para servir o rei percebeu que algo estava diferente. Sabe o que eu entendo com isso? Sabe o que eu entendo quando o rei estava percebendo que algo, aleluia, estava acontecendo com Neemias? Na mão de um Prasteranai. Sabe o que eu entendo, aleluia? Que era o céu se movimentando a favor de Neemias e a favor daquele povo lá de Judá, a favor daquela cidade. Era o céu se movimentando a favor de Neemias quando Neemias estava orando. Ei, quando Neemias estava, aleluia, dando uma passeada, aleluia, em Jeremias 33:3, quando fala assim: clama-me, responder-te e anunciar-te ele com coisas grandes e firmes que ainda não sabe, não conhece. Eu entendo, aleluia, que o céu estava se movimentando quando, aleluia, Neemias em suas orações. Glória. Também entrou em 2 Crônicas 7:14, que diz assim: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter nos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Porque na oração de Neemias colocava diante de Deus o pecado daquele povo, a falha daquele povo, aleluia, mas havia uma promessa, ainda estava de pé a promessa, mesmo mediante a falha daquele povo. Ainda há esperança. Eu estou ministrando para alguém aqui que ainda há promessa. Eu estou ministrando para uma pessoa que a promessa ainda está de pé. E o Senhor começou a se movimentar a favor de Neemias, a favor do jejum de Neemias, a favor, aleluia, da humilhação diante do Senhor, como Neemias se humilhou, a favor da oração do clamor de Neemias. Porque aqueles que se humilham alcançam misericórdia. Neemias estava alcançando misericórdia pelaquela cidade. Neemias estava alcançando misericórdia para aqueles que se salvaram, aleluia, do cativeiro, aqueles que se encontravam lá, aleluia, naquela cidade, em total ruína, desprezo, miséria, assolação. Neemias estava alcançando, aleluia, misericórdia para aquelas vidas que se encontravam padecendo, aleluia, porque ainda há esperança para a árvore cortada. Novamente crescerá, aleluia, Espírito Santo. E então o rei percebendo, aleluia, Neemias ali o simples copeiro. Entenda nesta noite, aleluia, o teu posicionamento diante do Senhor, aleluia, vai fazer coisas grandes, aleluia. Porque é necessário, aleluia, alguém se posicionar, aleluia, para algo acontecer, para o sobrenatural acontecer. É necessário alguém não desistir. Para o impossível acontecer, o extraordinário, o sobrenatural de Deus acontecer. Então se posicione. Então não desista. Insista. E Neemias ali servindo ao rei, aleluia, o semblante ainda era triste, porque o rei percebeu que Neemias se encontrava triste. E então o rei disse, aleluia, perguntando a Neemias o que ele tinha se ele não estava doente, porque o semblante dele estava triste. Perto está
o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. Neemias estava triste, mas o coração estava quebrantado diante dos céus. Neemias estava triste, mas o coração estava quebrantado. Aleluia. E Neemias se encontrava na dispensação do Espírito Santo. Neemias se encontrava na dispensação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Neemias queria a resposta. Ainda que triste, Neemias queria a resposta. Ainda que lamentando, Neemias acreditava, confiava na resposta dos céus. E então, aleluia, o rei perguntando a Neemias o que ele tinha. Que se não estava doente, então era tristeza na alma. O céu se movimentando a favor de Neemias. A favor do posicionamento de Neemias, orações, o jejum, o clamor de Neemias. Então Neemias, aí mesmo temendo com medo, Neemias revelou ao rei como não estaria. A cidade onde foi sepultado os meus pais, aleluia, se encontra em total ruína. Se encontra, aleluia, em total, aleluia, miséria, destruição. Os muros derrubados, as portas queimadas, aleluia. E então perguntou, aleluia, o rei a Neemias, aleluia, o que poderia fazer por ele. Neemias orou ao Senhor, aleluia. Porque Deus, quando chama, Deus direciona. Ainda que você está aqui nesta noite apenas como Neemias, servir ao rei. Apenas, aleluia, como copeiro, aleluia, mas você olha para você e fala, eu sou apenas, aleluia, um membro que Deus quer levantar. O membro que Deus tem chamado. O membro que Deus tem proposto, aleluia. O membro é quando Deus escolheu, Deus levantou para uma grande obra. Porque qual era o cargo eclesiástico de Neemias? Copeiro do rei servir. Só quem entrou para servir, glorifica o nome do Senhor. Percebeu que estava, aleluia, acontecendo algo com Neemias. Deixa eu te dizer algo, aleluia. Nada passa despercebido diante dos olhos do Senhor na tua vida. Nada passa despercebido diante dos olhos do Senhor, aleluia. O céu, aleluia, está contemplando a tua vida. O Senhor, aleluia, Ele está te vendo no anonimato. Ei, quando ninguém mais te vê, o Senhor, Ele está te vendo. Ele está sondando o teu coração. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, sonda o teu coração. Neemias revelando, o rei perguntando o que pode fazer, aleluia. Neemias continua, aleluia, no direcionamento do Pai, aleluia. E então Neemias, aleluia, depois de pedir direcionamento do Senhor, pede ao rei, aleluia, que lhe envie a cidade. Porque o propósito primeiro, aleluia, brotou no céu. Segundo, desceu e brotou no coração de Neemias de reconstruir aquela cidade. Ei, o propósito do Senhor Deus na minha vida e na tua vida vem do céu. Ele nasce no céu. Ele nasce diante do trono do Senhor e desce, aleluia. E depois o Senhor testifica no teu coração, no meu coração. O Senhor testifica, aleluia, levantando alguém para te entregar, aleluia. A chamada, aleluia, o propósito, a grande missão a qual o Senhor confiou, aleluia, colocou nas tuas mãos. E quando Deus chama, Deus levanta, Deus capacita. Quando Deus está no negócio, aleluia, pode o enfermo se levantar, mas se levanta para cair. Porque agindo Deus, quem impedirá? E então, aleluia, como Deus estava no negócio, o rei, aleluia, perguntou à rainha que se encontrava do teu lado. Eles conversaram, perguntou a Neemias quanto tempo mais ou menos seria a ida dele. Neemias revelou o tempo mais ou menos, aleluia, a Bíblia ela não relata. Mas aí o rei liberou, aleluia. Porque Deus estava na chamada.
era de Neemias. Deus estava levantando Neemias, aleluia, para uma grande obra. Tem Neemias aqui, aleluia. Tem Neemias aqui, Deus está te levantando para uma grande obra. Deus está te levantando para uma grande obra, aleluia. Porque talvez tenha alguém lá fora, talvez tenha alguém na tua parentela, tenha alguém na tua casa que precisa, aleluia, que os muros sejam reconstruídos, que precisam ser levantados, que precisam se colocar de pé, que precisam ser restaurados, aleluia. Entender que existe um Deus andando na tua vida, que luta e não desiste dos seus, aleluia. E Neemias ainda foi mais ousado, porque quando Deus está, aleluia, temos que ser ousados na presença do Senhor. Quando Ele diz: não temas que eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento, eu te levanto, aleluia, com a destra da minha justiça, aleluia. Quem estava levantando Neemias para a grande obra é o próprio Deus vivo, aleluia. Neemias então pediu cartas para o rei. Cartas, aleluia, para, aleluia, que ele entregasse, aleluia, para que liberasse a passagem dele. Pediu cartas, aleluia, para que o guardião da floresta das árvores, aleluia, lhe desse madeira para que ele construísse uma casa como a dentro da qual ele iria ficar, e para construir, aleluia, as portas, aleluia, daquela cidade. Como Deus está, aleluia, o rei assinando. Como Deus estava no grande projeto, na grande obra, aleluia, na grande chamada, aleluia, no grande propósito, aleluia, de Neemias, o rei liberou, aleluia. E foi Neemias em direção, aleluia, aquilo qual o Pai, o Filho, o Espírito Santo, aleluia, direcionou Neemias. Chegando naquela cidade, aleluia, Neemias não revelou para ninguém, aleluia, que ele foi fazer lá. Neemias, aleluia, permaneceu em silêncio, aleluia, na intimidade com o Senhor, aleluia. Tem coisa na minha vida e na tua vida, projetos, aleluia, sonhos, aleluia, a qual o Senhor nos dá, a qual o Senhor nos entrega, a qual brota no nosso coração, propósito, aleluia, a qual o Senhor coloca no nosso coração, que muitas das vezes temos que ficar em silêncio, não revelar, aleluia, a ninguém, ou só revelar no momento certo, no tempo certo, aleluia, na hora certa. Neemias foi até um certo lugar e ele avistou a cidade, aleluia. Neemias foi e voltou, ninguém percebeu nada, aleluia. Mas a minha Bíblia vai dizer que as grandes mãos do Senhor eram sobre Neemias. A Bíblia vai dizer que o Senhor era com Neemias, aleluia. E por isso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O rei liberou Neemias. O rei entregou as cartas a Neemias, aleluia. Neemias foi, aleluia. Neemias projetando, aleluia, mas direcionado pelo Espírito Santo. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite? Na nação nevassia, aleluia. Na montanha entre as terras, essa irmã de azul, amém, garoto. Você, aleluia. Quando o Senhor, você que olhou para trás, está de azul. Isso, louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor descia para mim, aleluia, Neemias projetando, o Senhor ele falava para mim, fala para ela, filha. Na nação nevassia, entre as terras, na mão. Continua projetando, aleluia. Continua projetando, aleluia. Que Deus é fiel para fazer infinitamente mais na tua vida. Manda dizer ao Senhor, continua projetando, aleluia. Não pare de projetar, aleluia. Porque não vai ficar só nos projetos, aleluia. Mas o Senhor, aleluia, é fiel para cumprir, aleluia. Continua entregando os projetos diante do trono do Senhor. Porque ainda que se levanta o inferno, ainda que
projetando, aleluia, como ele iria reconstruir aquela cidade. Deus deu estratégia para Neemias. Deus vai te dar estratégia em meio à grande obra, em meio à caminhada. O Senhor, Ele vai te dar estratégia, aleluia, para eu e você vencer, aleluia. Mas permaneça no campo de visão do Senhor. Permaneça no teu posicionamento diante do Senhor, aleluia. Porque o inimigo vai tentar de todas as formas, aleluia, te afastar do propósito. Vai tentar de todas as formas, aleluia, te tirar do campo da visão espiritual. Não saia do campo da visão espiritual. Não saia do posicionamento. Porque o Senhor, Ele é fiel. Quem começou a grande obra é fiel para concluir ela na minha vida e na tua vida. Espírito Santo, e Neemias ali projetando, aleluia. Só que chegou no ouvido dos inimigos. Quando eles começaram a reconstrução, aleluia, dos muros, quando Neemias, no tempo certo, revelou, chegou no ouvido dos inimigos, Sanbalate e Tobias, aleluia, não se agradar. De início zombaram. De início achar impossível a reconstrução daquela cidade, aleluia, daqueles muros, aleluia. Tem projeto, tem sonho, aleluia, tem propósito, que Sanbalate e Tobias vai rir, vai debochar, vai desacreditar, mas permaneça no posicionamento, permaneça na chamada, permaneça diante do propósito, aleluia. E Neemias continuou. No capítulo 3 de Neemias vai nos dizer, aleluia, que muitos se levantaram, aleluia, para reconstruir cada uma parte, aleluia, com Neemias. Se levantando, aleluia, para ajudar Neemias, porque o Senhor era com Neemias, aleluia. Porque Deus, aleluia, Ele conhece a nossa, aleluia, fraqueza. E a nossa força está no Senhor. E no tempo certo, na hora certa, Ele levanta pessoas. Ele levanta as pessoas, aleluia, que estão na mesma visão, no mesmo propósito que nós, aleluia. Porque como diz o ditado, a união, ela faz a força. Só que em meio aos projetos, em meio à reconstrução daquela cidade, aleluia, os inimigos estavam, aleluia, tramando um plano. Em meio a tudo aquilo, aleluia, que você tem colocado diante do Senhor, em meio a tudo aquilo, aleluia, que o Senhor te chamou para a grande obra, a grande missão, o inferno, ele tenta se levantar, aleluia. Não é diferente, aleluia, nas nossas vidas. Porque ali se levantou o Sanbalate e Tobias. Estava se levantando, estava murmurando, estava, aleluia, questionando, aleluia, estava aprontando, aleluia. Não queria, aleluia, que aquele povo, aquela cidade fosse reconstruída, aleluia. O inimigo da minha alma, da tua alma, não quer, aleluia, que pessoas, aleluia, qual precisa, necessita, aleluia, se levantar, serem restauradas, serem curadas, serem libertas, aleluia. Alcança a libertação, alcança a cura, a restauração, por meio da tua grande obra, aleluia. Porque entenda, eu e você, aleluia, talvez você está aqui, você queria que alguém estivesse aqui com você, mas enquanto você está aqui, enquanto não chega o tempo de Deus te levantar, aleluia, o Senhor, Ele está cuidando lá. Eu sou testemunha, aleluia, que quando a gente, aleluia, se dispõe a grande obra, a grande chamada, ainda que pequeno, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus gosta dos pequenos, Ele chama os pequenos, aleluia, ainda na posição, aleluia, de apenas, aleluia, servir ao Rei, copeiro, aleluia, segundo Deus vivo, aleluia, ainda que minha
nessa posição, aleluia. Quando nós nos colocamos na dispensação do Senhor, Ele trabalha a nosso favor e a favor dos nossos. Porque enquanto, aleluia, eu sou prova viva, aleluia, que enquanto estou fazendo, aleluia, pela misericórdia, a obra do Senhor, aleluia, tentando ouvir e obedecer a chamada de Deus na minha vida, o Senhor, Ele tem cuidado dos meus. São grandes livramentos, aleluia, que eu tenho alcançado, aleluia, pela vida da minha família, pela vida dos meus irmãos, pela vida da minha mãe, pela vida do meu pai, pela vida da minha irmã, das minhas sobrinhas, aleluia. São grandes livramentos que o Senhor Ele tem revelado. São grandes livramentos que o Senhor tem mostrado. São grandes livramentos que o Senhor Ele tem testificado, aleluia. Então permaneça, aleluia. Mas pensa lá de Tobias tentando se levantar. Outrora já não era, aleluia, estou Sanbalate de Tobias, mas agora, aleluia, levanta também Gesem, aleluia, contra Neemias. O que tem tentado se levantar contra a tua vida? Eu já vou liberar nesta noite, aleluia. Eu já vou liberar que aquilo que tem tentado, aleluia, barrar a obra do Senhor na tua vida vai cair. Vai cair, vai ficar envergonhado e confundido, aleluia. Porque o Senhor é fiel para concluir a grande obra, aleluia. O Senhor é fiel, aleluia. Quem te prometeu é fiel para cumprir. Se há uma promessa, se há um propósito sobre a tua vida, sobre os teus, aleluia, Senhor, o Senhor Ele vai concluir, aleluia. Você só não pode parar e olhar para Sanbalate, Tobias e Gesem, olhar para essa afronta, para o zombamento, aleluia, porque entendemos que nós, como nós estamos na caminhada com o Senhor Jesus, Sanbalate e Tobias para nos afrontar se levanta, aleluia. Gesem levanta para nos afrontar. Muitas das vezes nós somos afrontados, aleluia, por coisas que nós passamos, aleluia. Até mesmo, aleluia, pessoas que estão, aleluia, na presença do Senhor e tem alguém que não está. Sempre Sanbalate e Tobias, aleluia, Gesem vai se levantar e vai falar: olha lá, está servindo ao Senhor, mas como é que está lá? Diz que é crente, aleluia, mas a vida de fulano como é que está? Talvez você está aqui e talvez o teu esposo se encontra lá, aleluia, no vício. E quem olha para ele no vício, ou teu filho, aleluia, ou tua filha, aleluia, tua mãe, ou teu pai, aleluia, e olha para você na presença, vai dizer: mas cadê o Deus dela? Ela está na igreja, ela está buscando, mas olha como é que se encontra. Você estava lá de Tobias, Gesem. E são os inimigos se levantando para tentar parar a grande obra naquele dia. Ei, e são inimigos se levantando usando boca, aleluia, porque eles estão emprestando boca para Satanás, aleluia, para te afrontar, para tentar bater a tua fé, para tentar te desestruturar, te desanimar na caminhada, porque, aleluia, a grande obra, aleluia, está sendo, aleluia, se movimentada, aleluia, o céu está se movimentando, e se você parar, a obra também para, aleluia. Se você está ouvindo essa Sanbalate, Tobias e Gesem, aleluia, a obra que está sendo erguida, aleluia, que está começando, aleluia, o projeto sair do papel, aleluia, o propósito está começando, aleluia, a ser desenvolvido na vida daquele lá, o céu está se movimentando, aleluia. Vai travar no mundo espiritual. Aleluia, Jesus. Você não pode parar, aleluia. Você não pode, aleluia, dar ouvido, aleluia, para aqueles que talvez não construíram nada. Ei, porque também tem muita gente, aleluia, entenda nesta noite, que fala do céu, mas não está conectado no céu. Toma cuidado com essas pessoas também. Vão até falar do céu, mas não estão conectadas no céu.
que eu quero dizer? Evástia de Comonás. Eu não sei por que eu estou entrando, aleluia, nessa parte. Mas é o que o Espírito Santo, aleluia, está me direcionando, aleluia. Não é, aleluia, aquilo que eu imaginei, que eu projetei, mas o Senhor está me direcionando nessa noite. Sabe o que é? Pessoas que vão até falar do céu, mas não estão conectadas no céu. No início vai até dizer: Pai, eu estou contigo. No início vai até dizer: aleluia, é isso aí, você é capaz. Estou contigo, eu estou contigo, eu vou te ajudar nessa grande obra. Estou ao teu favor, aleluia. Eu admiro a chamada de Deus na tua vida. Mas quando, aleluia, olhar, aleluia, e começar a ver que começou a fluir, que os trabalhadores estão trabalhando, os muros estão sendo erguidos, um está erguendo de lá, outro está erguendo de lá. Sabe o que eu quero dizer? Estou dizendo, aleluia, está vindo provisão de lá, está vindo provisão de cá. Aqueles que falaram que está contigo, aqueles que disseram que está no campo da mesma missão, que estão conectados no céu, não estão conectados no céu. Estava só apenas falando do céu contigo. Aí vão começar, aleluia, a levantar. Vão começar a invejar. Vão começar. Vão começar a tentar parar. Vão começar a tentar barrar a grande obra. Mas não se distrai. Não se distrai. Não se distraia, permaneça. Permaneça posicionado e ligado nos céus, aleluia. Permaneça conectado no céu, porque se Neemias, aleluia, começa a dar ouvido a Sanbalate e Tobias e diz assim, aleluia, porque até cartas, até mandar chamar Neemias, mandaram, aleluia, eles começaram a trabalhar contra a grande obra. Quando eles começaram a ver resultado, aleluia, a cidade começando a ser erguida, os muros sendo erguidos, eles começaram a trabalhar contra, eles começaram a projetar, a planejar contra. É o que eu estou dizendo, é assim na minha vida e na tua vida. É assim na minha caminhada, na tua caminhada, na minha chamada, na tua chamada. Vão tentar se levantar, mas não se distraem. Até chamar Neemias, chamar. Até enviar a carta aberta para Neemias enviar. Você pode continuar lendo o capítulo 4 e o 6, aleluia, de Neemias. Mandando recado para que Neemias se juntasse, mas estava clamando contra a vida de Neemias porque queria barrar a grande obra. Eu estou pregando para pessoas aqui, Nevassa, na sua mão, que o inferno tem feito reunião a tentar barrar a grande obra de Deus na tua vida. Mas Deus está dizendo que Ele entra quebrando. Mas Deus está dizendo, Ele entra quebrando. O nosso irmão de preto, amém, varão, você que está com a camisa de frente preta, aleluia, é você mesmo. O inferno tem tentado fazer reunião contra a tua vida para barrar a grande obra de Deus na tua vida. Mas manda dizer o Senhor na tua vida nesta noite. Ele te dá estratégia de guerra. Ele te dá estratégia de guerra, aleluia. Permaneça na posição a qual o Senhor te chamou, aleluia. Porque grande é a obra que o Senhor Ele tem contigo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, aleluia, trabalha ao teu favor, aleluia. Não sai, aleluia, da visão espiritual, aleluia. Porque quem começou a grande obra é fiel para terminar, concluir, aleluia. É fiel para honrar minha fé, a tua fé, aleluia, nesta noite, aleluia. E mandando recado, aleluia. Tentando atrair Neemias. Tentando, aleluia, parar a grande obra. Tentando enganar Neemias, aleluia. Mas a resposta de Neemias, aleluia, era: estou numa grande obra e não posso parar. Você tem autoridade nesta noite para dizer para o inferno, a Sanbalate, Tobias e Gesem, que tem se levantado contra a tua vida, contra a grande obra, o projeto, aleluia, de Deus na tua vida, os sonhos, aleluia. Você tem autoridade nessa noite. Abre a tua boca como profeta. Ergue a tua
Ele é contigo na caminhada. Ele é contigo, aleluia. Envergonhado ficarão os teus inimigos, teus adversários. Porque Sambalat, Tobias e Gesem ficaram envergonhados. Porque aquela cidade ela foi levantada. Os muros foram erguidos, aleluia. O inimigo da minha alma, da tua alma, vão ficar confundidos e envergonhados, aleluia. Quando contemplar, aleluia, a grande obra do Senhor Deus na tua vida, na tua casa, na tua família, dos teus. Quando concluir, aleluia, a grande chamada do Senhor Deus, tu tá, aleluia, talvez, aleluia, passando pelo processo, aleluia, mas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em meio ao processo, faz igual Neemias, aleluia, se posiciona diante do Senhor, e tu vai vivenciar o propósito de Deus na tua casa. Vai vivenciar o propósito de Deus naquilo que você precisa, aleluia. O Senhor é fiel, aleluia. E aquela cidade, para concluir, ela foi restaurada. Aquilo que precisa, aleluia, de uma libertação, de uma restauração, o Senhor Ele vai restaurar. Através da tua vida, aleluia. Mas não desista. Continua, aleluia, ouvindo a voz do Senhor Deus. Que o mesmo Deus que foi com Neemias, aleluia, em todo o processo. O grande Deus, aleluia, que foi com Neemias na grande obra, aleluia. Ele será contigo, aleluia. Quando pensar que o fardo está pesado, ele vem e coloca o dele, porque o dele é suave, leve, aleluia. Lança sobre ele, aleluia, a tua ansiedade que ele tem cuidado, aleluia. Ele vai honrar os teus sonhos, teu projeto, a tua fé, a tua caminhada com o Senhor Deus, aleluia. Aquela irmã lá atrás, amém, varou? Glória a Deus. A última irmã lá atrás, você. Desde o momento que eu entrei ali, o Senhor ele falava comigo. No meu coração, aleluia. O Senhor ele falava para mim acerca de um louvor, varou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou com a garganta um pouco ruim, aleluia. Mas o Senhor ele falava para mim assim: veio uma palavra para você. Glória a Deus. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Ei. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você não conseguia falar. Deus ouviu teu gemido.
aleluia. Sinta nesta noite o refrigério dos céus para a tua vida. Sinta nesta noite o renovo espiritual, aleluia. Porque o Senhor é fiel para fazer infinitamente mais na tua vida. Ele sonda o teu coração, Ele sonda a tua dor, devassa de como nasce leviana. Ele sonda o teu coração e Ele está dizendo que Ele entra onde o homem não pode entrar, que Ele toca onde o homem não pode tocar. Ele quebra as traças, as correntes cadeadas. Ele faz o impossível porque Ele é Deus. Permaneça, aleluia, crendo nas promessas do Senhor. Ele passa o bálsamo na tua ferida, Ele passa o bálsamo na tua alma. Ele desce com cura, a cura do interior, a cura da alma. Sinta agora o refrigério, sinta agora o Consolador, sinta agora o Espírito Santo te abraçando. Toca Jesus, toca na alma, toca Jesus, toca Jesus, toca, trazendo o refrigério na alma dela, trazendo o avivamento dos céus, trazendo a resposta do céu, ó Pai. Sustenta ela debaixo da sombra das tuas asas, porque grande é a chamada, grande é os propósitos, mas grande é a guerra, grande é a luta no mundo espiritual. E nesta noite o Senhor entra nesta guerra para guerrear ao teu favor. Não se desespere, descansa, confia que o Senhor, Ele te dá vitória. Assim manda dizer o Senhor para tu. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou passar a melhorar. Seja eu passei 9:5, aleluia. Eu vou louvar o Senhor, a Deus, aleluia, com a minha oportunidade de entregar nesta noite, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O Senhor Jesus abençoa cada vida nesta noite, aleluia. Grande é a obra, aleluia, o propósito de Deus sobre cada vida que se encontra aqui nesta noite, amém. Eu agradeço a oportunidade, amém. Glória a Deus.